Nesses últimos dias eu estive para lá de envolvida com os preparativos para a festa de 15 anos da minha sobrinha Ana Júlia. E hoje eu vou mostrar tudo que ficou na minha responsabilidade, ou seja, tudo que eu me propus a fazer. Então, bora pro vídeo? Pois é, gente, minha primeira sobrinha completou 15 anos no dia 26 de junho, mês passado, e essa data linda foi celebrada no dia 11 deste mês, agora em julho, com uma festa linda e cheia de emoção. Eu poderia ficar falando muito aqui, mas vamos nos deter nesse vídeo a mostrar o que eu fiz, que foi o meu presente, né? 3 opções de lembrancinhas. Então vamos começar. Primeiro, depois que ela escolheu a cor da festa, né, que seria lilás, e eu gostei muito, eu fui comprar alguns tecidinhos com ela, porque eu queria fazer lembrancinhas com uma pegada mais têxtil. A gente escolheu essas duas estampas, uma de poá e outro um xadrez pequeno, para fazer os chaveirinhos com estampas diferentes. Eu fui desenhando vários corações no tecido com a ajuda de um molde que eu fiz numa folha de caderno mesmo. No total, eu fiz 60 lembrancinhas, ou seja, 120 corações desenhados no tecido, porque é a parte da frente e a parte de trás de cada coração, ok? E eu fui alternando entre essas duas estampas. Depois de ter cortado todos os corações, chegou a hora de decorar. E eu coloquei um bico inglês com uma cianinha lilás e eu achei que ficou bem lindo. Eu resolvi costurar o bico de uma vez só, sem cortar, e isso facilitou muito o meu trabalho. Depois eu fiz o mesmo com a costura da cianinha. Caso você decida fazer essas lembrancinhas, eu vou dar algumas dicas. Lembre-se de dar o retrocesso no início e no final de cada coração. Isso para que a costura fique bem segura quando cortar. E lembre-se de fazer esses detalhes apenas na metade dos corações, porque a parte de trás não precisa. Quando chegou nesse ponto de já estar com o bico e com a cianinha, foi que eu comecei a separar todos os corações. Outra dica importante, gente, é que como é um trabalho em produção, né, são muitas lembrancinhas, eu fui organizando tudo para que o processo ficasse o mais prático possível. Ou seja, eu fui cortando todos os corações de uma vez só, cortei todas as fitas de 2 tamanhos diferentes, separei as miçangas, as argolas dos chaveiros, enfim, deixei tudo o mais organizado possível, porque eu acredito que assim o trabalho rende muito mais. Essas lembrancinhas levaram alguns dias para serem feitas e às vezes eu precisava entrar um pouco pela noite, sempre com a companhia da minha Giovana. Gente, eu amo a companhia dela. Ou ela fica brincando no mundinho dela, às vezes vem me contar alguma história que fez muito sentido para ela. E muitas vezes também ela vem me pedir alguma ajuda para colar ou cortar alguma arte nova que ela está fazendo. Mas eu amo muito essa companhia, faz muita diferença por aqui. E vocês, gente, quando fazem as artes de vocês por aí, gostam de estar sozinho ou de ter uma companhia? Tem a família toda ajudando? Como é que é feito a arte aí? Coloquem nos comentários que eu vou querer muito saber. Essa parte da lembrancinha que eu tô fazendo agora é a colocação da argola do chaveirinho. Eu vou mostrar com detalhe. Você pega uma fitinha aí com uns 10 centímetros aproximadamente, pode ser fita de cetim ou cordão de cetim, tá? Aí você passa a fita pela última argolinha e dobra a fita ao meio dessa forma. Com isso, a gente já vai poder fixar com um alfinete ou um prendedor no coração para poder passar uma pequena costura na máquina fixando. Se você tiver mais segurança, pode costurar essa fita já na hora de unir os 2 corações. Eu tentei dessa forma também, mas preferi fazer por etapas mesmo, até porque eu percebia que a fita ficava afastando um pouquinho na hora da costura e aí, para evitar qualquer imprevisto, preferi demorar um pouquinho mais fazendo essa costura antes. Tendo feito isso em todos os corações, chegou a hora de unir a parte da frente com a parte de trás. E aí não tem erro, é só lembrar de unir um coração que já foi decorado com um coração sem decoração.
Ajuste direitinho e fixa com alfinete. Lembrando de quando for passar a costura em volta, deixar uma pequena abertura para que a gente possa desvirar esse coração de uma forma mais prática. E novamente eu reforço que na hora da costura sempre dá o retrocesso no início e no final, porque isso impede de ficar descosturando. Eu retirei o excesso de tecido ao redor do coração e também fiz pequenos piques para facilitar na hora de virar, principalmente na parte ali que faz aquela curvinha do coração. Isso ajuda muito para não ficar repuxando depois que a gente desvira. Nesse momento você pode ter o auxílio de uma tesoura ou então da ponta de uma agulha de tricô para poder ajustar as pontas do coração. Tendo feito isso com todos os corações, chegou a hora do enchimento. Eu não gravei todo o processo, mas é simples. Eu usei a manta acrílica para fazer o enchimento de todos os coraçõezinhos. É bom encher bastante, principalmente nos cantinhos. E depois é só fazer o fechamento com uma costura de mão, tentando deixar o ponto o mais discreto possível. E aqui está o resultado da lembrancinha, que é um chaveirinho em forma de coração muito fofo. Perceba que eu ainda colei uma fita de cetim, um lacinho com uma miçanga no meio para deixar ele bem mais fofurento. E na parte de trás eu colei a etiqueta do meu ateliê, mas todos esses itens decorativos são todos opcionais. A gente ainda colocou num saquinho transparente com uma fita de cetim e fixou uma tag do aniversário. Antes de colocar no saquinho, eu ainda dei um toque com um perfume bem suave para quando abrir o coraçãozinho ter aquele cheirinho bem gostoso. No final eu mostro como elas ficaram na decoração da festa. E os dias que se seguiram, gente linda, foram assim, de muita chuva e frio, viu? Por falar nisso, me conta aí de onde você é e como está o clima na sua região. Vocês gostam de trabalhar no frio, gente? Eu confesso que a coragem às vezes deixa a desejar, mas vamos seguir por aqui para a próxima lembrancinha que a gente escolheu, que foram as scrunchies, ou simplesmente xuxinhas de cabelo. Para esse tipo de lembrancinha, eu escolhi um tipo de cetim. Na verdade, eu não lembro do nome desse tecido, gente, mas ele tem esse caimento e brilho semelhante ao cetim. 1 metro desse tecido rendeu 55 scrunchies e elas ficaram com a medida de 50 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Antes de iniciar a costura, eu dobrei 1 centímetro de uma das extremidades para o lado avesso e depois dobrei ao meio no sentido do comprimento, do jeito que eu estou mostrando aí no vídeo. E aí coloquei um grampinho para segurar. Depois de fazer isso em todas as scrunchies, chegou a hora de ir para a máquina. E nós vamos fazer uma costura reta em todo esse comprimento. E repito, gente, como é uma produção, porque são 55 scrunchies, eu costurei todas de uma vez, desvirei e passei o ferro também. E nessa fase do processo, eu já estava contando com a ajuda da minha irmã e da minha sobrinha, que estavam de férias e vieram aqui no meu ateliê me dar uma mãozinha. Não só uma mãozinha, gente, a verdade é que elas me ajudaram bastante a acelerar todo o processo. Então, meninas, deixo aqui o meu muito obrigada por toda a ajuda de vocês. Eu usei um elástico chato e fui marcando ali com a caneta mesmo uma distância de 22 centímetros, que era o tamanho que eu iria usar em cada scrunchie. Mas eu não cheguei a cortar, porque eu acho que fica muito pequeno para trabalhar. Eu só cortava depois que o elástico já tinha atravessado toda a scrunchie. E para arrematar, você pode costurar tanto a mão e também dar um nó, que foi o que eu fiz. E eu também acredito que seja a forma mais prática. Para terminar, vamos fazer o acabamento. Eu escondi o nó mais para dentro da scrunchie e coloquei uma extremidade que estava sem acabamento por dentro da extremidade da scrunchie que já tinha acabamento, dessa forma como eu estou mostrando no vídeo. Depois disso foi só passar uma costura. Pronto, já terminamos a segunda opção de lembrancinhas e acreditem, eu gosto muito de lembrancinha que tenha uma função, ou seja, toda menina quer uma scrunchie porque toda menina usa, mas além disso eu mandei imprimir umas cartelas com uma bailarina e coloquei a scrunchie como se fosse a saia da bailarina. Ainda fiz um pequeno corte na lateral para o papel não ficar dobrando e como a Ana Júlia é bailarina, eu achei que essa lembrancinha fez todo sentido. Coloquei dentro de um saquinho também e ela ficou assim. E aí, até agora, qual das duas opções você mais gostou?
Me diga aí nos comentários, mas não saia daí porque nós ainda temos a terceira e última opção de lembrancinha, que foram as garrafas decoradas. Eu comecei limpando e higienizando todas as garrafas e depois eu pintei de branco com uma misturinha de tinta esmalte à base d'água e bicarbonato de sódio. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a pintar com essa receitinha. Essa misturinha ajuda a tinta a fixar melhor no vidro e o acabamento imita uma cerâmica. E como eu falei, eu tive ajuda por aqui. Garrafas, né, meninas? Minha irmã, minha sobrinha. E vamos embora, que é muita coisa. E observe que a pintura é feita dando leves batidinhas com pedacinhos de esponja umedecidos na tinta. E isso funciona bem melhor que o pincel. Nas garrafas mais claras ou transparentes, eu apliquei 3 demãos. Já nas garrafas mais escuras, eu precisei aplicar 4 demãos no total. E só depois de secas, eu pude começar a arte. E para mim, gente, essa é a melhor parte. Eu resolvi fazer uma pintura de umas lavandas à mão livre mesmo. E para as hastes, eu vou usar esse tipo de pincel mais fino. Fui fazendo traços retos com a tinta verde ao redor de toda a garrafa, sempre alternando o tamanho entre eles. Para a folhagem, eu usei um pincel um pouco maior e com poucas cerdas nas pontas. Eu acho que ele ajuda bastante na hora de dar esse formato nas folhas. E apesar do vídeo estar um pouco acelerado, gente, eu confesso que eu pintei ao todo 18 garrafas com muita tranquilidade, curtindo muito o momento, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de pintura e, claro, com uma boa música de fundo para relaxar. Para as pétalas eu utilizei um cotonete. Numa extremidade eu coloquei o roxo e na outra o lilás para dar aquele efeito de profundidade. Eu comecei pintando com a tinta roxa e sempre alternando de um lado para outro até a extremidade da haste. Depois que a tinta roxa já estava seca, eu vim com a tinta lilás fazendo os mesmos movimentos e sempre procurando deixar a parte de cima mais afunilada, sabe? Imitando mesmo o formato da lavanda. Para a base da garrafa, eu cortei uma ajuda de aproximadamente 10 cm de altura e o comprimento pode variar de acordo com a circunferência da garrafa. Colei com a cola quente e tive o cuidado de virar as pontas da ajuda para o lado de dentro, sempre colando bem. Na extremidade de cima da ajuda, eu usei um passa-fita branco com a fita lilás para dar o acabamento. E na extremidade de baixo, eu cortei círculos de feltro no mesmo tom da ajuda para dar o acabamento. E ainda colei a etiqueta do meu ateliê. Para finalizar, eu coloquei um fio de juta no gargalo da garrafa e ainda amarrei a tag com fio de juta também. E ainda fiz um mini buquê para cada garrafa com flores permanentes na cor roxa. E agora eu quero mostrar para vocês como ficou tudo na decoração da festa. Quero muito que vocês me digam aí nos comentários qual dessas 3 lembrancinhas vocês mais gostaram. Quero dizer que todas as lembrancinhas foram feitas com muito carinho, né? Todas as pessoas gostaram muito. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.